Hello guys, eu sou o professor Ricardo Rocha de Língua Inglesa, diretamente da escola José Bernardino Lindoso, CDE 6. Hoje nós teremos uma aula muito especial. Vocês que já nos acompanham aí, vendo o caderno de questões, vocês que viram também as dicas que nós postamos, as enquetes que foram acontecendo, vocês que tiveram acesso ao material da plataforma de educação, a gente tem aí as nossas redes sociais que você pode acompanhar e tirar mais dúvidas e ter aí um sucesso muito grande na próxima prova do Enem. E a gente vai começar de aula, vamos lá! Welcome to our 24th, a nossa 24ª aula. Hoje vamos falar de reading. Sim, vamos falar de leitura. Leitura que é uma coisa muito importante na aula de inglês. Automaticamente vai ser importante e vai ser muito pedido no exame do Enem. Agora, olha só que coisa interessante. O inglês já está com a gente no nosso meio desde a época de Dom João, quando ele fugiu de Portugal e chegou aqui nas terras tupiniquins. Sim, ele veio fugido e aí ele instituiu naquela época a primeira escola de língua inglesa. Pesquisa aí no Google, beleza? Hoje em dia o inglês está muito enraizado nas nossas vidas. A gente tem jogos. Se você for no shopping center, por exemplo, shopping Center, você pode fazer compras usando o seu Card Plus, você pode ir no Rei do Burger, comer um hambúrguer ou tomar um milkshake, voltar para casa usando Uber ou um táxi e vai passar a noite jogando Free Fire, League of Legends, é muita coisa, é muito inglês bombardeando todos os dias a gente, beleza? Agora preste bem atenção. Nós fizemos uma pesquisa e essa pesquisa foi muito interessante. Nós contamos verbo por verbo, palavra por palavra, para te ajudar na prova do Enem, ok? Nós já sabemos agora, então, que nós temos 100% de interpretação de texto. É basicamente isso que a gente tem. É texto, é texto, é texto. Nós tivemos agora, basicamente, indo para a tela adiante, a gente teve 16 textos, né? Você está vendo esse jornalzinho aí? Acredite, você precisa se informar, sim, porque sempre cai atualidade, sempre cai alguma coisa voltado ao que está acontecendo no mundo. Pode ser política, pode ser meio ambiente, pode ser alguma coisa sobre etnia. Sempre está caindo alguma coisa com relação a isso. Nós fizemos aí uma pesquisinha e vocês podem observar que nós tivemos 16 textos utilizados. Desses 16 textos, nós tivemos 4 deles que foi no estilo de poema. Se você pensar, poema leva uma linguagem um pouco mais figurativa, porque é algo assim irreal. Então você já pode começar a treinar em casa como teacher. Simples, pega uma música, começa a ouvir, começa a fazer a tradução dessa letra. Com certeza você vai ganhar um pouquinho de vocabulário nesse aspecto. Isso vai ser muito importante. Nós também tivemos críticas. Aí entra esse lado de política, esse lado de meio ambiente, coisas que estão acontecendo ao redor do mundo. Provavelmente alguma coisinha de Covid deva cair nessa prova também, com relação à interpretação de textos, ok? A gente vai seguindo na próxima tela, e aqui eu coloquei algo importante. Esse poema que a gente vai ver, ele sempre vai usar situações figurativas ou situações irreais. Isso é importante saber, porque não vai ser algo do nosso dia a dia. E quando não é algo do dia a dia, o vocabulário pode ser um pouquinho mais diferenciado do que ele é na realidade. No próximo exame, acredite, deve cair alguma coisa de poema, beleza? Vamos em frente então, produção, vamos passar para a próxima tela. A gente vai ver agora 2 técnicas importantíssimas. Você com certeza já ouviu de skimming e scanning. São 2 técnicas utilizadas para a leitura. E dessa forma, você consegue minimizar as dificuldades. A gente vai testar com você e daqui a pouco, no Exercitando também, a gente vai colocar em prática isso, beleza? Próxima tela, então, analisando o skimming e o scanning. O skimming, ele tem uma ideia de você passar os olhos. É literalmente isso. Você vai passar o olho no texto e vai detectar as palavrinhas que você já sabe, que você reconhece. Então, isso vai te ajudar de uma maneira tremenda. Fez essa parte do skimming, você começa a detectar as palavras
cognatas também, que são aquelas palavras que são muito parecidas na escrita ou são muito parecidas no som e também têm o mesmo significado. Isso vai te ajudar bastante. Já na técnica do scanning, a gente vê que é algo do examinar. A gente vai fazer um exame. Se você pensar no scanner, quando você vai escanear um documento, ele faz o quê? Uma varredura. Ele vai fazer uma varredura nesse documento. Então, automaticamente, o scanner ele vai buscar a parte gramatical, o que você sabe de verbo, o que você sabe de tempo verbal, o que você sabe realmente sobre aquele determinado tópico. Isso a gente vai encontrar no scanning. Então a gente vai aliar o quê? A gente vai aliar o skimming, que você bate o olho e encontra as palavras que você já tem como vocabulário seu mesmo, você já adquiriu isso, e depois você vai analisar com o scanning. Aí você encontra tempo verbal, você encontra o verbo, você encontra tudo esmiuçado. A gente vai dar uma olhadinha agora para entender como é que funciona esse skimming na prática. Vamos lá então? Simbora! Olha só, a gente pegou aqui o texto, esse texto aqui é do Gerald, ele fala The Cows, a Gerald Nost. Ele fala sobre uma coisa, um textinho bem curto, só para a gente entender como é que vai funcionar essa parte. Olha só que interessante que a gente tem aqui, ó. Você pode reconhecer, studying é uma palavra que você pode reconhecer. English, por favor, né? Pronunciation. Na primeira linha, nós já temos 3 palavras reconhecíveis. Olha que coisa interessante, você já começou a fazer o skimming. Legal, ó, teach. Já ouviu a palavra teacher? Teacher ensina, né? Olha só, teach. You, com certeza você reconhece. Olha aqui o pronome I. In, my, verse. É um cognato, parece verso e é verso. Olha que coisa interessante. Em 2 linhas, olha a quantidade de palavras reconhecíveis no método skimming. É muito legal isso. A gente consegue encontrar corpse. Corpse também é basicamente sinônimo. A gente encontra horse. Keep you. Aparece de novo aqui mais pronomes pessoais. Susie é um pronome do caso próprio, que a gente usa. Nomes pessoais sempre não serão traduzidos. Automaticamente você já sabe que Suzy é uma pessoa, você já reconhece que existe uma pessoa nesse texto. Aqui o make, mais um verbinho, provavelmente você não vai entender essa parte aqui. Olha só que interessante, de todo esse texto, tudo que a gente consegue achar, e aí você vai encontrar poucas palavras que você não consegue reconhecer. Agora, se a gente utilizar o scanning, já muda de figura. A gente vai ter que analisar agora no scanning os tempos verbais. Então, olha só, eu encontrei gerúndio aqui no studying. Eu encontrei aqui, ó, future. I will teach you in my verse. Sound like. Aí, de novo, ele continua utilizando future. I will keep you, Susie busy. Make your head. Esse aqui é um imperativo. Então, nós conseguimos aqui encontrar gerúndio, a gente conseguiu encontrar tempo futuro. Automaticamente, a gente pode literalmente deduzir que encontramos studying, English pronunciation, I, you, my, verse. A gente também encontra corpse, horse, make, Susie, head, with. O que a gente pode verificar nisso, pessoal? Quem fez esse texto? A pessoa I, porque ela está falando para uma terceira pessoa, que no caso já foi retratado, que é a Suzy. Então, nesse caso, a Suzy apareceu aí. Então, vamos embora para a gente ver mais coisas. O uso dessas 2 técnicas, ela vai sempre nos ajudar na nossa avaliação, porque a gente vai conseguir fazer isso, ok? A gente tem aqui o verbo to be. O verbo to be, ele é o verbo mais utilizado. Ele é o verbo mais utilizado em todas as avaliações que nós vimos. A gente vai ver uma pesquisinha rapidinha, bem rápida, com relação a isso, sobre o uso de textos. Nós já vimos que os textos que nós analisamos, o poema é o que mais aparece. Aí a gente vai analisar também o que aparece com relação aos verbos e, automaticamente, aos tempos verbais. O verbo que mais apareceu foi o nosso querido familiar já, irmãozinho nosso, o verbo to be. Ele apareceu 45 vezes. Em segundo lugar, quando você avalia no gráfico, olha só o segundo lugar como aparece lá embaixo, com 16 aparições, o verbo to have e o verbo to live. Indo mais à frente, a gente vai encontrar
os verbos e os tempos verbais. A gente já sabe que o tempo verbal que mais apareceu, foi o present. Ou seja, se dedica a entender as regras do present, no simple present, principalmente com a regrinha do S. I have, you have, he has, she has. Essas regrinhas dos verbos irregulares vai te ajudar muito. E agora a gente vai juntar. Qual foi o verbo e o tempo verbal que mais apareceu? Na próxima tela a gente vai dar uma verificada nisso, que foi verbo to be no present. Ele apareceu 32 vezes nesse período aí de 3 anos, que nós contabilizamos essas avaliações de 3 anos. Então, o verbo to be no present apareceu 32 vezes. O to live no present também apareceu 13 vezes. E o to learn, que é o verbo aprender, apareceu no present nessas avaliações 13 vezes. Então, já verificamos que o present, ele vai aparecer. Sim, sempre vai aparecer. E o verbo to be sempre vai aparecer. Então, dá uma estudada nessa tabelinha que vai aparecer aí, ó, essa tabelinha dos verbos. Se der, ó, tira um print dela. Tira um print dela, porque você vai utilizar essa tabela, com certeza você vai utilizar essa tabela, tá bom? A gente vai fazer o que agora? Exercitar. Vamos de exercitando. Essa é a hora de demonstrar que você entendeu. A gente escolheu aqui uma questão do Enem de 2019. É um textinho, é um trecho de uma música, muito fácil, e a gente vai dar uma olhada no skimming e no scanning. Olha só, eu tenho aqui sitting, on a park, bench. Bench você não sabe, mas é banco, tá? Thinking, provavelmente você vai lembrar do verbo think, tá no gerúndio. About a friend. Friend de quem mesmo? A friend of mine. Yes, he, only, e o number 23. Olha só, no skimming a gente já está detectando muitas palavras. Gone, before antes. Mais uma vez aqui um pronome, he had his time. Time, nesse caso, ele tem um duplo sentido, mas também é time. No skimming, a gente utilizou isso daqui, a gente viu isso daqui, e a gente vai para o próximo. Olha só, continuando, a gente encontra mais um aqui. It came, no verbo vir, without, didn't, no passado, verbo want, verbo querer, his friends, friends aparece novamente, to see him cry. Provavelmente você vai entender que o see é o ver, him é ele, cry, chorar, e a gente continua achando coisas no skimming. And I didn't have, uma frase inteira no passado, na forma negativa, a chance. Olha um cognato legal, ó. Cognataço isso daqui. Isso aqui é o super cognato. É quando a palavra está escrita, tem um significado e é praticamente quase que a pronúncia igual, ó. Chance, é chance, né? To say goodbye. Todo mundo sabe o que significa goodbye. A gente encontra aqui. Então a gente pode verificar, utilizando o skimming, todas essas palavras. Vocês perceberam, então, que nós encontramos dentro desse textinho uma coisa muito legalzinha, que foi tempos verbais. Olha só, eu encontrei o gerúndio, eu encontrei o gerúndio 2 vezes, eu encontrei o verbo to be no passado. Olha o verbo to be aparecendo aqui de novo, só que no passado. O verbo go, utilizando a forma contraída dele, o verbo came. O que eu posso dizer olhando? Eu já sei, todo esse texto está falando de passado, situações que aconteceram no passado. Então, a nossa vida, com certeza, utilizando as palavras do skimming, utilizando agora o scanning, já me deu uma ideia de que toda ação está no passado. Vamos dar uma olhada, então, como é que estão a questão formatada. Perceba também que a questão é toda em português. Obrigado, Father! Sim, a questão é toda em português. Você vai entender o enunciado. Ó. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado. Aí nós temos as opções. A. Pela morte precoce de um amigo jovem. B. Pelo término de um relacionamento amoroso. C. Pela mudança de um amigo para outro país. D. Pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos. Ou E. Pela traição por parte de uma pessoa próxima. Esses são os itens. Bem, para nos ajudar mais ainda, uma coisa bem interessante aconteceu, é que o item A fala pela morte precoce de um amigo jovem. Aí, gente, olha só que coisa legal.
Uma das frases já fala o seguinte, ó. Gone before he had his time. Ele se foi antes de ter aproveitado o seu tempo aqui na Terra, né? Na Terra não aparece, mas antes de ter aproveitado o seu tempo, apareceu essa frase. Se a frase já está no passado, já está dando uma ideia de, opa, foi para onde? Pode ser uma mudança de país, pode ser uma mudança de algum local, não. Mas aí aparece essa frase que aí dá aquela facada final e me deu a resposta. Olha só que legal. He was only 23. Ou seja, ele tinha apenas 23 anos. Ele tinha apenas 23 anos porque o verbo to be é usado para peso, idade e altura. Se tem verbo to be com o número, eu estou falando de um desses três. 23 não é peso, não é altura, só pode ser a idade. Então ele tinha 23 anos. Então a gente pode detectar que realmente a pessoa do texto, ela se foi. É uma pena, mas a resposta já está na A. Vamos dar uma verificada se aparece realmente a confirmação dessa resposta, porque assim, ó, no item B, a gente utilizando o scheme logo no início, o que a gente verificou? Que a gente não tem nada relacionado a relacionamentos, nenhuma palavra tipo love, relationship, break up, que é algo que termina o relacionamento. Não aparece nada com relação a isso, então a gente já elimina isso, não tem nada de love, amorzinho, não tem nada disso. No item C, não aparece nenhuma palavra que se relacione à mudança. Alguma palavra como move, como change, não aparece nem nada com relação a país. Então a gente já elimina com certeza esse item. Realmente vamos deixar lá na letra A, que é a morte. E automaticamente a gente vindo para frente, item D, as palavras relacionadas à amizade não se ligam a um final, porque se retrata a um final de relacionamento, não. Thinking about a friend of mine, pensando sobre um amigo meu. Então ela no caso, retrata que estava pensando sobre esse amigo. Então a gente não tem um final de um relacionamento, não está enfatizado essa parte e automaticamente nos resta na linha 6, a gente encontra, não queria que seus amigos o vissem chorar, didn't want his friends to see him cry, a gente descarta completamente o item E. Então de cara a gente já encontrou a resposta que aconteceu no item A pessoa realmente ela se foi, é uma pena. Mas agora, nesse momento, a gente vai para a dica. Chegamos ao nosso momento dica, tira dúvidas. Sim, vamos tirar a sua dúvida com relação a algum tópico que a gente tem encontrado. Nós postamos aí uma frase, if I had money, I would go to the cinema. Se eu tivesse dinheiro, eu iria ao cinema. Então nós teríamos aí duas opções. A opção número 1, esta situação é uma situação real? Ou opção 2, se essa situação é uma situação irreal? Bem, isso aí fica muito fácil, porque é o seguinte, galera. A gente tem a partícula if. If significa se. Quando utilizamos a partícula se, nós causamos uma dúvida. Né? Isso no português nós chamamos de modo subjuntivo. Então, todo modo subjuntivo, ele é uma coisa irreal. Então, quando você usa if I had money, I would go to the cinema. Se eu tivesse dinheiro, eu iria ao cinema, mas com certeza eu iria assistir um filme bem legal, comendo aquela pipoquinha muito gostosa com manteiga. Então, nesse caso, a primeira partícula já me deu a resposta. Se. Então, você viu. Se, você já sabe que isso daí, em tese, é um modo subjuntivo, é uma coisa irreal, é uma coisa que não pode acontecer, beleza? Agora sim, vamos para a nossa dica de hoje para você ficar mais antenado com o inglês. Opção número 1, 85,7 falaram que era uma opção real, e a opção número 2 falou 14,3. Os 14,3 acertaram, é uma situação irreal por causa da partícula se, ok, galera? Então, tá aí essa tira dúvidas para vocês ficarem mais antenadinhos. A gente vai agora para uma dica muito especial que também pode te ajudar nessa próxima avaliação do Enem. Momento dica. E é uma dica muito especial, porque nós estávamos falando de quê? Interpretação de textos, que automaticamente
engloba os tempos verbais e também os verbos. Nesse caso, eu peguei um verbinho bem simples para a gente entender. É o verbo go, é o verbo ir. A gente vai ver na imagem o barquinho, esse barquinho vai para algum lugar. Esse barquinho vai para algum lugar e a gente vai utilizar os modais. Os modais são aquelas palavrinhas que alteram o significado completo do verbo, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui no quadro. Verbo go apareceu, legal. Agora olha só, eu não vou alterar o go e ele vai mudar completamente quando eu utilizar o will. Olha só, will go, ele irá. Can go, ele pode ir. Must go, ele deve ir. Would go, ele iria. Could go, ele poderia ir. E should go, ele deveria ir. Perceba que o verbo ficou ali paradinho, sem alteração, mas a partir do momento que a gente utilizou os modais, ele foi se alterando. É basicamente isso. Dá uma estudadinha, tira esse print daí, dá uma revisada nesse momento aí dos modais, que com certeza algum modal vai cair nessa prova também. Galera, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado demais. A gente pode se encontrar numa próxima oportunidade. Faça uma boa prova e vamos em frente. Sucesso com o Projeto Conquistar. Valeu!